Quem é Jerusalém que por ela Cristo chorou? Quem é Jerusalém que por ela Cristo chorou? Nós vamos entrar direto no livro de Lucas. Depois você dá uma lidazinha nessa minha mensagem aí, sobre Atos dos Apóstolos. Então preste atenção, olhe para mim, não é para você ler aí. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 47 ao 50, a Bíblia Sagrada nos diz que Salomão construiu um templo para que Deus pudesse habitar nele. Mas ele diz que não habita em templos feitos pelos homens. Ele não habita em templos feitos pelos homens. Deus está presente quando nós meditamos na sua palavra, que ele e a palavra é a mesma pessoa. Quando nós nos colocamos a buscá-lo, ele se faz presente. Habitar e ali ficar, Deus não vai. Tem um lugar que Deus quer ficar. E é isso aqui, esse ponto que eu vou tratar. No livro de Lucas, você vai me acompanhar, 19:41, nos fala de um lugar que é a casa de Deus, Jerusalém, a casa de Deus. A casa que o homem constrói, para Deus, ele não habita. Já Jerusalém, que significa casa de Deus, e nós vamos ver que Jerusalém é essa ele quer habitar. Mas ela tem sido uma casa que o Senhor também não está habitando, inabitável. Ele até quer habitar, mas ele não está conseguindo habitar. Por quê? Porque esta casa tem causado tristeza para ele. Ela não tem sido a casa que ele sempre desejou, que ele sempre quis. Um dos motivos, por causa de decisões nossas, como a decisão de Abraão. Deus iria abençoar o Abraão com a sua genealogia, com a sua descendência das entranhas com a sua esposa, mas a Sara, sua mulher, ofereceu a ele, o Abraão, lhe fez uma proposta e ofereceu um jeito para que ele pudesse ter um filho. Disse: eu tenho a minha serva aqui, você se deita com ela, ela dá à luz um filho, e o filho dela será meu, ela é escravo, escravo não tem direito, o filho dela será meu e será nosso, pronto, acabou o assunto encerrado. O Abraão aceitou e se deitou. E, segundo a Bíblia Sagrada, o Ismael também se tornou uma grande nação. Os árabes, os palestinos, filhos de Ismael. E hoje, até hoje, em Jerusalém, ficam os filhos de Isaac e os filhos de Ismael em pé de guerra. Os árabes, os palestinos e os judeus, até hoje, em Jerusalém. Então diz assim a palavra, versículo 41 de Lucas 19: e quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando Jesus Cristo viu a cidade, começou a chorar de tristeza por causa da cidade. Estou falando de Jerusalém. A Jerusalém rebelde, a Jerusalém teimosa, a Jerusalém que não é com os muros quebrados. Ele não chorou porque os muros de Jerusalém estão quebrados.
Ele não chorou porque as casas de Jerusalém estão quebradas. Ele chorou pelo povo de Jerusalém, que não é aquele povo que ele gostaria que fosse. É disso que eu vou falar aqui. Ele queria uma Jerusalém que partisse lá de Abraão. Eu disse para minha esposa que é uma mensagem que Deus está me dando. Abraão era amigo íntimo de Deus. Uma outra mensagem que Deus está dando. Abraão era amigo íntimo de Deus. Filho de amigo íntimo de Deus serão o quê? Íntimos de Deus. Filho de alguém que é da fé, serão filhos da fé. Deus quer um povo, pensou, desejou um povo totalmente diferente. Ele queria, de Abraão para cá, um povo que fosse dele, totalmente dele, que vivesse ele, que fosse amigo dele, que fosse de fé, que fosse separados, que fosse de Deus de verdade. Jesus Cristo, ao passar dos anos, entra em Jerusalém e olha, aquele povo que lá está, não é o povo que Deus tinha em mente, mas era um povo que vivia em pé de guerra. Eu pus aqui, por quê? Porque os filhos de Ismael, os filhos de Isaac, deveriam estar unidos para adorarem a Deus e não causarem guerras. Um povo que vive em pé de guerra, desunidos, cada um com a sua cabeça, cada um com o seu jeito, cada um com o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Isso vai dar confusão, isso vai dar guerra sempre. Jesus disse, não é essa igreja que eu queria, não é este povo que eu gostaria de ver aqui. Mas tem mais, nosso tempo aqui é curto. 42, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Abre parênteses aí. Jerusalém, abre aspas, seus moradores, fecha aspas, só vivem em contendas, em dissensões, a ponto de não conhecerem a visitação do Senhor. Eu disse aqui nos outros cultos, que Deus abençoe o dia em que a minha irmã mais velha foi para a igreja. Aquele dia foi o dia da visitação dos Correias. Dobre atenção aí. O dia que a minha irmã foi para a igreja, manifestava demônios, perturbações dentro de casa, miséria, sofrimento. O dia que ela bateu o pé na igreja, que o namorado dela na época a levou, por intermédio de uma outra pessoa, que ela chegou na igreja, manifestou demônio, expulsaram, colocaram ela lá dentro da igreja, expulsou demônio, na hora da oração manifestou demônio, expulsou o demônio, e depois o pastor a convidou para ir para a igreja, fazer a campanha. Aquele dia foi o dia da visitação dos Correias, é o meu sobrenome, Correia. Então, preste atenção, você diz, pastor, eu sonho com um dia que Deus vem salvar a minha casa. Aquele dia foi o dia que Deus visitou os Correias, o dia em que alguém foi lá e disse para o namorado da minha irmã, leva a tua namorada para a igreja da graça, na estrada do Portel. Aquele dia que alguém falou, foi Deus dizendo, eu vou visitar os Correias, e vou abençoá-los. Aquele dia, olha para mim, aquele dia causou isso.
Deu para entender agora? Estou falando, aquele dia causou isso. Porque quando ela foi, minha mãe foi, eu fui, o outro irmão foi, o outro, a outra e a outra, todos os Correias, minha mãe, meu pai já era falecido, minha mãe, os filhos, todos foram para a igreja. Mas diz o versículo, diz assim: mas agora, isto está encoberto aos teus olhos, que vivem em pé de guerra, vivem desunidos, cada um com a sua cabeça. Nós vemos pessoas assim na igreja, que aqui a palavra, esqueça que o negócio é história, ninguém está contando história, a palavra é para nós hoje. Deus, Ele quer nos visitar, é o dia da sua visitação, mas você vive em conflito. A sua cabeça, você, a carne, a carnalidade, o entendimento, o seu entendimento, a sua mente, você não concorda, não aceita, eu discordo, não é bem por aí, não é bem aquilo, vive num conflito e não deixa o Senhor Deus trabalhar e agir na sua vida. Hoje aqui, durante os meus cultos, eu vi a pessoa jogar fora a graça que Deus dá para ela. Mesmo pregando, mesmo falando, eu fiquei olhando e falei, Jesus amado, eu conversava com um pastor agora, pelo rádio, eu disse, rapaz, quando é o dia da visitação daquela pessoa, que Deus vai mudar a sorte dela, Deus vai mudar a vida dela? Vocês lembram o caso daquela mulher lá de Manaus, que o missionário já contou na televisão? Que ela amarrou as filhas, e com a faca na mão ia matar as filhas e depois se matar, mas veio naquele dia aquela vontade, liga a televisão, liga a televisão, liga a televisão, aquele dia foi o dia da visitação dela, e na hora ela foi lá, mas ligar a televisão, essa hora da madrugada, ligou, estava um missionário, você que está aí para fazer uma besteira, não faça, está amarrado em nome de Jesus. Ela foi dando ouvido, desamarrou as filhas, jogou a faca para lá, se converteu. Mas o negócio é que você talvez espere uma mágica, um brilho, alguma coisa, e eu tenho falado aqui como é que a maneira que Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha e o jeito que Ele vai trabalhar na sua vida. Se hoje é o dia da visitação, o dia que Deus vai visitar Pedro, Maria, Sebastião, Ele não está na igreja. Se Ele não está na igreja, como é que funciona? Como é que Ele está? Como é que vai ser? 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, isso aqui é importante, te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, abre parênteses, igreja do Senhor, vigie, guardem a palavra pregada, se convertam, não deem motivos para os vossos inimigos se aproximarem. Vai chegar o dia em que os inimigos vão lhe estreitar, vão apertar e você não vai ter mais como sair, não vai ter como escapar. Está dizendo aqui, na minha mensagem, igreja do Senhor, vigie, vai chegar o dia, igreja. Aqueles que estão vacilando, estão deixando o socorro de Deus, a palavra de Deus de lado, em vez de se apegarem a Deus, estão deixando tudo de lado, vai chegar o dia que eles não vão ter mais para onde ir, a coisa vai estar apertada, e agora? Ouçam isso, talvez pela milésima primeira vez, o crente tem escapatória, o crente tem recurso. Quando a pessoa se torna crente no Senhor, ela tem recursos, pela palavra de Deus. O ímpio, o descrente, o que leva a vida de qualquer maneira, a coisa vai apertando, afunilando para ele, vai chegar a hora que não vai ter. Deus está dizendo, igreja do Senhor, se converta. Achei bonito o testemunho da irmã aqui hoje, ela dizendo, eu ouvi a palavra, o Senhor explicou, ensinou, eu agi na palavra, Deus abençoou meu neto.
Eu gosto de ouvir testemunhos assim. A pessoa diz, pastor, só estava pregando aqui, e eu na minha casa, no meu trabalho, aí eu peguei a palavra de Deus. Isso é gostoso, é sinal de que você dá atenção à palavra, se inclina para ela. Agora não tem esse negócio, eu tentei, eu fiz, não resolve. Não se vence. Eu até falei aqui no culto passado o seguinte: eu entrego a minha vida para o diabo, eu renuncio os céus, renuncio a Jesus Cristo, eu chamo o diabo, faça de mim o que você quiser, Lúcifer. Se vocês me provarem que é possível vencer o mundo fora da palavra de Deus, se você me provar que é possível viver a vida tranquilo e sorrindo, um sorriso verdadeiro, sem a palavra de Deus, eu renuncio a Jesus Cristo, o Espírito Santo, e me entrego ao diabo. Não existe. Jesus diz, sem mim, nada podereis fazer. Eu venci o mundo, ele está dizendo. O senhor venceu, como é que é? Eu venci. Quem é Jesus? A palavra. Quem venceu o mundo? A palavra. Ele está dizendo para imitá-lo. Se ele diz, eu venci, vós vencereis, vocês vão vencer pela palavra. Não, eu tenho o meu jeito. Então esse teu jeito nunca ajudou ninguém, nem mesmo a você. Você até se acha até que está bem, mas não está. Cada dia que passa vai se enganando. Eu falei uma coisa hoje cedo que foi bacana. Quanto mais você erra, quanto mais você peca, menos anos de vida você tem. Quanto mais você erra, quanto mais você peca, menos você tem de Deus. Aí eu disse, alguém diria, mas tem pessoas que não é de Deus, e estão aí viva com 120 anos. Então vamos para aquela segunda que eu falei. Quanto mais se erra, quanto mais se peca, quanto mais faz o que não deve, menos você tem de Deus. O que adianta, tolo, ganhar tudo, ganhar até anos de vida, se amanhã você não tem a glória? O que adianta? Agora mesmo eu recebi uma notícia que não é boa, de um falecimento de um filho de um pastor nosso, garoto novo, 33 anos de idade, mas faleceu com Jesus. É de Cristo. Faleceu com o Senhor. Aí eu falando com o pastor Jaime, ele está dizendo, todas as coisas cooperam. Deus sabe de todas as coisas. Ele é de Jesus, partiu com Jesus. Deus sabe todas as coisas. E aquele que tem 120, sei lá quantos anos, se Jesus não tem, não vai adiantar nada. Tantos anos de vida nessa terra e não vai para a glória, não vai adiantar. Mas, 44, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Tem gente que está brincando, pessoal. Às vezes eu fico olhando daqui de cima do altar, às vezes eu vejo o auxiliar meu, o obreiro está ali, durante o dia ele vai lá, convida uma pessoa ali na porta, ou até à noite, amigo, por gentileza, entra aí, assistir o culto. A pessoa até entra, senta, igual eu vi hoje uma pessoa, entrou, deu 2 minutos, saiu. Quem sabe o dia daquela pessoa era hoje. Tem gente que entra ali, senta, fica 2, 3, 5 minutos, levanta e vai embora. Às vezes para resolver alguma coisa que vai resolver e que não vai resolver. Às vezes até resolve isso, mas o outro lado não resolve nada. Você leu comigo aqui? E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação.
Não sei se vocês vão lembrar da minha mensagem de domingo. A bênção para os judeus. A bênção é para os judeus, para o povo de Deus. Não é para os samaritanos. Se não é para os samaritanos, mas para os judeus, menos ainda é para os romanos. Quem tomou conta do túmulo de Jesus? Aqueles homens que foram colocados ali para tomar conta do túmulo de Jesus, aqueles soldados, foram homens privilegiados para que Deus fizesse uma obra através deles. Eu dizia para um pastor, que se aqueles homens entendessem e aceitassem o plano de Deus na vida deles verem, sentirem e participarem do que sentiram e participaram naquele túmulo, hoje nós não teríamos em Roma o que tem, porque eles teriam se tornado grandes pregadores verdadeiramente da palavra de Deus, provavelmente. Tem gente que às vezes ela está ali na igreja ouvindo a palavra, tem oportunidade. Eu disse para as pessoas assim, você que não tem o tapete aí, pega, porque o seu filho, a sua casa precisa de você, para você orar. Dobre o seu joelho, e eu disse, vou falar aqui, dobre o joelho somente quem, fique sentado somente quem não pode dobrar o joelho. Eu tive que falar 3, 4 vezes, só quem não pode. Eu estava vendo pessoas que podem, falei, só fica sentado quem não pode. Pessoas que podem dobrar o joelho, ficar sentado, até olhava para mim assim, meio assim, deixa eu ver se ele está me olhando mesmo, né? Eu dizia, você não quer, eu quero ser a bênção da minha casa, irmãos. Alguém quer ser a bênção da sua casa? Ser o vaso nas mãos de Deus. Você ser aquela pessoa que por causa de você no dia da visitação, toda a sua casa ser uma bênção. Quem foi primeiro na igreja da graça? Cerca de 34 anos atrás, foi minha irmã. Manifestava demônio, aquele sofrimento todo, ela bateu o pé lá. O dia da visitação dos Correias, foi aquele dia que a minha irmã Jurema entrou na igreja. E se ela falasse, não vou e pronto, acabou. Deus falasse, olha, através da sua entrada na igreja, eu tenho um plano na casa de vocês. Inclusive você tem um irmão aí que eu vou usá-lo. É o irmão mais bonito, ele é elegante. Esse irmão seu aí, eu vou usá-lo, ele vai andar em alguns estados, aí vai fazer a minha obra. E se ela não quisesse? Poderia ser no outro dia, mas era aquele dia, o dia da visitação. Então eu pus aqui entre parênteses, tenho pregado sobre as oportunidades, de ser uma bênção, mas é com tristeza que declaro que muitos têm brincado de igreja, de serem cristãos. Observem este versículo do número 44 que estamos lendo. Os vossos filhos sofrerão as consequências de vossos atos. No dia não haverá proteção para ti e para eles. Tudo isso por não aceitarem a visitação do Senhor neste tempo ou no tempo futuro. Tem gente que misericórdia. Aquele dia que é o dia dela, ela não entende. Mas por que ela não entende, pastor? Então veja comigo aqui, ó. Por que ela não entende? E é o 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam. Isso aqui não está escrito aqui. Quem é que estava no templo aqui nessa época? Quem é que ficava no templo? Os sacerdotes. Sabe quando você não aceita correção, repreensão, admoestação, não aceita um carão dado por Deus? Que deveria aceitar? Quem deveria fazer com que Jerusalém andasse na linha do Senhor? Os sacerdotes, os homens de Deus do templo. O povo estava do lado de fora, fazendo da porta do templo um comércio. Por que eles do lado de dentro não corrigiam, não advertiam aqueles que estavam lá fora errados? Por que eles não cativavam, faziam com que aquelas pessoas entrassem no templo de uma maneira correta? Vamos ver aqui por que Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele chorou.
Tem gente no templo que não ensina. Tem gente no templo que não faz o povo ser meu. Cada um vivendo para si. Os que estão dentro não ensinam para os que estão fora. Os que estão fora não têm vontade de entrar, a não ser de viverem uma vida desorganizada, errada. Mas por que tudo isso acontece? É triste o que vou falar. Aí está um dos motivos por que ele chorou quando entrou em Jerusalém. A desfeita do templo, o menosprezo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Estamos falando aqui não da cidade, estamos falando de nós mesmos. Um povo que não está nem aí, que não se torna aquele povo, não quer ser aquele povo que Deus queria, que Deus quer. Cada um por si, não quer saber se está praticando a palavra, se não está, se está errando, se não está. Mas por que tudo isso acontece? Eu pus bem no finalzinho aqui, mas vamos ler aqui o que está de vermelho. Observem o que ele diz dos cambistas. A pessoa que destrói a morada de Deus, os que vendem e se deixam ser vendidos por assuntos, profecias falsas, doutrinas que parecem de Deus, mas não são confundidos, mas tudo isso por falta de quem? Do Espírito de Deus, o qual não se deixa ser enganado, pois ele é o Consolador. Você já leu em Gálatas, como está aqui, depois você lê em casa, para a gente encurtar, 5, 16 ao 26? As obras da carne, as obras do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, meu irmão? Quem é dirigido pelo Espírito de Deus, não anda na carne, pois é obra da carne. Quem tem o Espírito de Deus, não faz tais coisas. Eu disse aqui, já dentro da minha mensagem, você é de estar na igreja aos domingos? Eu vou falar para o senhor que eu não sou. E por que eu não venho, pastor? Está te faltando o Espírito de Deus. Está olhando para mim? Eu duvido o Espírito de Deus levar você para fora e para longe da presença do Senhor. O Espírito de Deus não leva ninguém para fora da presença de Deus. O Espírito de Deus não leva ninguém a descumprir a ordem de Deus, a vontade de Deus, seus mandamentos. Quando nós descumprimos a palavra, a vontade de Deus, os mandamentos, e nem na casa de Deus estamos, principalmente no dia de domingo ou como no dia de ceia, é falta do Espírito de Deus. Estamos vivendo a obra da carne. Estamos vivendo a obra da carne, não é a obra do Espírito. Observe o que diz o livro sagrado. Diz assim, o capítulo 6, é o 5, nem preciso se abrir que eu vou ler rápido aqui. 5,16, não é isso? 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, desejo desenfreado, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, mas que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. É triste, mas a gente vê pessoas dentro da igreja, crentes, com inimizade um com o outro. Aquele que é o irmão inimigo do outro irmão, que não fala que eu tenho tristeza com você, você na verdade não tem o Espírito de Deus, porque você tem o Espírito da carne. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonaria e coisas semelhantes, tem mais aí, a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como pode uma pessoa ter o Espírito de Deus e ser contra a palavra de Deus? Como pode uma pessoa ter o Espírito de Deus e não cumprir o que está escrito na palavra? Você não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não age na carne. Tais obras é da carne. As obras do Espírito, diz aqui, é diferente. É obediência, é cumprir, é se reverenciar, é reverenciar seu Senhor, é cumprir os mandamentos do Senhor Deus, é amar o próximo. Opa, obedecer? O que Deus diz? Então, eu sou o primeiro a cumprir, sou o primeiro a praticar. Mas por que você fez? Eu fui levado pelo Espírito de Deus, Ele me dirige. É diferente, meu irmão. Muita coisa que anda acontecendo é falta do Espírito de Deus na vida da pessoa. Jesus olha e diz: esse povo me causa tristeza, por quê? Porque não tem o meu Espírito. Porque se tiver o Espírito de Deus, não vai causar tristeza. Como assim? Porque quem tem o Espírito de Deus é guiado por Ele a viver segundo Deus. Uma cidade, um povo que entristece a Deus, é porque não tem o Espírito dele. Se todos nós tivermos o Espírito de Deus para nos guiar, de verdade, você não descumpre a palavra. Domingo eu te vejo na igreja, você que me assiste vai estar na sua igreja, vai cumprir o que a palavra de Deus manda. Eu estou chateado com raiva do irmão. Onde é que já se viu uma pessoa que tem o Espírito de Deus ter raiva do outro? Quem tem o Espírito de Deus não é fofoqueiro, não é linguarudo, não é mentiroso. Quem tem o Espírito de Deus não vive xingando, não vive fazendo coisa errada. Por quê? Porque diz a Bíblia que é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não leva ninguém a estar fora da palavra. O Espírito de Deus não leva ninguém a entristecer a Jesus Cristo, para ele olhar e ficar triste. Não, ao contrário, quem tem o Espírito de Deus, esse vai fazer o que Deus quer, e assim será uma bênção no Senhor. Aleluias.